Senhoras e senhores, uma das novidades deste Hora do Jogo 2.0. Sim, o Hora de Toledo está no ar agora aos domingos, né, menino Kelvin? É isso aí, muito boa noite para todos vocês. É uma novidade, agora a gente separou o programa com conteúdo nacional e internacional do conteúdo local. O conteúdo local vai chegar um pouco antes para vocês, ainda na noite barra madrugada de domingo, e trazendo tudo que rolou no final de semana aí no esporte local e também antecipando algumas coisas do meio de semana. Então, já lembrando para ajudar a gente, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo aí para vocês. E também nesse momento de novidades aí na hora do jogo, nos ajuda e dá um feedback aí pra gente também. Sim, menino Kelvin, e já sem demoras, vamos falar de terceirona, né, menino Kelvin? O Tec venceu o clássico do Agro pelo comecinho do mata-mata ainda da terceirona, um jogo que começou polêmico ao longo da semana, com o anúncio de que a equipe do Oeste Brasil não poderia contar com o seu torcedor na partida e terminou com o 1-0 vitória do Tec. É isso aí, esse jogo começou, na verdade, vai se criando uma rivalidade entre Tech e Oeste, enquanto a gente vai ver o gol da vitória do Tech aí num bate-rebate após a falta, o gol do Breno, ali já na reta final do primeiro tempo. O Tech já é uma equipe mais antiga aqui de Toledo. Lá atrás existia outro Tech, lá na década de 80, mas que não tem nada a ver com esse. Esse surge do antigo Toledo Colony Work, o TCW, lá em 2004. E depois muda de nome para Toledo Sport Clube Tech. E está aí já há muitos anos, já foi vice-campeão da primeira divisão, chegou a jogar Série D, Série C, Copa do Brasil. E acabou nos últimos anos aí caindo para a segunda divisão e também para a terceira divisão. Enquanto o Oeste Brasil, ele surge do Esporte Clube Toledo, que é o time de base ainda. É um projeto que vem aí já de uns 2 anos, mas que estreia nas competições oficiais esse ano, como o Oeste Brasil FC. E já desde o início ali, quando o Oeste Brasil anunciou que faria o time, já surgiu uma grande rivalidade ali, principalmente entre as diretorias, alguns apoiadores das duas equipes, e isso foi aumentando durante o campeonato, porque as duas equipes caíram no mesmo grupo na primeira fase por serem grupos regionalizados. O primeiro jogo foi até mais tranquilo, foi um 2-1 para o Tec. O Oeste Brasil ainda tinha muitos desfalques na época, muitos jogadores que haviam sido contratados não puderam jogar. O Tec venceu por 2-1. No domingo passado, a gente teve o jogo de volta da fase de grupos. As duas equipes chegaram ali junto com o Verê com 9 pontos. E o resultado positivo seria fundamental para a classificação para essa fase de mata-mata, para as quartas de finais. E o Oeste Brasil teve 2 jogadores expulsos ali, com um pouco mais de 20 minutos, 22 minutos, já estava com 2 a menos. Se eu não me engano, foi o André e o Ian. O Ian é certeza que foi expulso. Para mim, a segunda expulsão foi uma expulsão justa, houve uma cotovelada. Acho que foi uma expulsão justa, mas a primeira expulsão foi bem exagerada e foi ali com menos de 10 minutos. Foi aquele lance de contra-ataque que o jogador acaba puxando o adversário e comete a falta. Mas para mim havia uma cobertura ali, achei exagerada a expulsão, mas o árbitro expulsou o jogador do Oeste, que vinha melhor no início de jogo e teve que jogar a partida toda ali com 2 jogadores a menos. E o Tec foi superior, porque o Oeste Brasil teve que se defender muito e venceu o jogo por 2-0 com 2 gols já depois dos 40 do segundo tempo. Isso criou uma rivalidade ainda maior, porque no pós-jogo, jogadores, membros da direção do Oeste Brasil cobraram veementemente o árbitro, entendendo que a equipe foi prejudicada na partida. Até alguns torcedores entraram no campo, o portão estava aberto, alguns torcedores acabaram entrando também, outros membros da diretoria que não deveriam estar no campo, e acabou que só na quinta-feira à noite saiu uma punição para o Oeste Brasil.
que foi jogar, e aí Oeste Brasil e Tech, os dois acabaram se classificando para se enfrentar agora nas quartas de finais novamente. E na quinta noite surgiu a punição para o Oeste Brasil, que seria jogar com portões fechados o restante da competição e nos jogos fora de casa não levar torcedores. Aí o Oeste Brasil, com seu jurídico, entrou com recurso no STJD no Rio de Janeiro, na instância máxima do esporte brasileiro, e foi postergando ali se haveria ou não torcida. Até que hoje o STJD decidiu que poderiam entrar mulheres e crianças até 12 anos. Mulheres e crianças, basicamente. E aí, isso também criou mais uma rivalidade, mais uma rusga entre as duas equipes. O clima, dá para dizer que não está dos melhores entre os dois clubes, principalmente ali, diretorias e os principais torcedores. Exato. Falando, pode... Não, deu um tempero especial para um jogo que não tinha. Começou esse jogo eu até tinha essa visão de que Oeste Brasil e Tech demorariam para pegar uma certa rivalidade. Seria algo do tempo, ou até certo ponto nem seriam rivais. Por exemplo, a gente vê o caso muito próximo do UFC Cascavel e do Cascavel CR. Em nenhum momento eles foram rivais propriamente ditos. Tinha aquele confronto, aquele choque. Era só você é da mesma cidade que eu e ok, não gosto de você, mas também não tem uma rivalidade. Mas eu acho que como os jogos foram construídos, o primeiro jogo da primeira fase, um 2-1, extremamente equilibrado. Foi um jogo, cara, bonito de se ver. Aí, o último jogo, você falou, uma expulsão para lá de polêmica, que termina com uma nova vitória do Tech. Chegou agora o Oeste Brasil com expulsão sem torcedor, o time chegou engasgado. Os caras queriam ir lá e descontar isso aí, conseguiram o resultado. Acabou que no terceiro clássico do Agro, novamente, a equipe do Tech saiu vitoriosa, novamente saiu bem. Mas aquela história, como diria Galvão Bueno, está se criando um clima terrível. Começou a se criar uma rivalidade bem interessante. E é claro, a gente nunca torce para as invasões de campo, essas situações. Mas talvez esse tempero pode até certo ponto ajudar no desenvolvimento disso como um clássico, né? Exatamente, acho que vai se criando ali um clima mais hostil, realmente, como a gente já comentou, mas um detalhe que a gente falou muito nos programas da hora do jogo, nos vídeos ali pós-rodada também sobre arbitragem no futsal, em vários momentos ali prejudicando o Esporte Futuro, prejudicando o Toledense. No futebol, a Federação Paranaense também tem que ficar de olho, porque a arbitragem tem sido muito ruim. Não é novidade no futebol brasileiro como um todo, né? Mas a arbitragem paranaense tem sido muito fraca, tem sido muito problemática. Foi uma arbitragem fraquíssima na primeira fase toda, principalmente nesse jogo derradeiro ali. A arbitragem atrapalhou o jogo, a arbitragem fez com que o jogo se tornasse outro. Então, por isso muito da revolta ali dos torcedores, da direção, dos jogadores do Oeste Brasil. E isso ajudou a criar esse clima ainda mais hostil. Eu acho que nesse sentido atrapalhou um pouco o Oeste no jogo de hoje. A equipe entrou muito pilhada, entrou talvez ali com excesso de vontade, talvez faltou um pouco de concentração em alguns momentos e não conseguiu ser o time que foi em alguns jogos da competição, principalmente nos jogos não contra o Tech. Porque até não comentava... Entrou para moer. Vamos falar Exato. bem claro. Exato, porque eu até comentava com um amigo sobre o campeonato, eu falava... Ele perguntou o que eu achava do confronto. Eu digo que era um confronto muito equilibrado e que o Tech havia ido melhor nos confrontos diretos e o Oeste Brasil fez os demais confrontos jogando melhor do que o Tech. Então eu gostaria de ver como seria agora esse confronto de mata-mata, e acabou que o Oeste Brasil não entrou bem. E agora a gente vai ter o jogo de volta já no próximo domingo, também no 14 de dezembro,
mando do TEC e o Oeste Brasil não pode mandar torcida. Aí é aquilo que eu digo, como que a federação vai fazer para controlar isso? Exato. Simplesmente não deixar ninguém entrar com a camisa do Oeste? Beleza, mas os torcedores do Oeste podem entrar com outras camisas. Bingo. Normal, com uma camisa de outro clube, vão entrar da mesma forma. Então é um negócio ali um pouco complicado, principalmente quando você fala de duas equipes da mesma cidade e que jogam no mesmo estádio. Então, a Federação Paranaense, mais uma vez, ali se perdendo. E também, até se fosse, por exemplo, casos igual a gente conhece de clubes da mesma cidade, por exemplo, deu BO entre Flamengo e Fluminense. Cara, mesmo que tenha uma punição, por exemplo, para a torcida do Flamengo, é difícil você ver o torcedor do Fluminense que vai aceitar botar a camisa vermelha e preta para ver o jogo. Exato. Mas num time que, numa cidade onde são duas equipes que até compartilham um pouquinho até das cores, se você for analisar, porque o grená do Tec até pode se confundir com o azul do Oeste Brasil, cara, não tem como controlar isso. Então, para mim, a federação erra em 2 pontos. Primeiro, de criar uma punição que é difícil de ser cumprida e que claramente a questão em nenhum momento foi torcedores. Tá, teve alguns que invadiram, sim, mas não era o principal esse ponto. O ponto principal foi realmente a invasão por parte de direção, que foi uma coisa que acho que foi o que mais motivou o clube ser punido. E o segundo ponto é a arbitragem tem que ter esse cuidado. O que eu sempre digo de juiz é não dificulta o que tá fácil. Cara, se o jogo tá indo, se o jogo tá fluindo, não precisa se complicar. No jogo da expulsão, o árbitro poderia ter sido conservador e falar: meu, só vou dar um amarelinho e vida que segue. Ele poderia. Ele optou por uma expulsão. E agora, ok, no jogo aí, não teve nenhum momento que eu fale assim, a arbitragem teve uma falha catastrófica, mas no jogo da volta, com 1-0 aberto no placar, com toda essa carga emocional do jogo, vai exigir do árbitro que o árbitro seja muito inteligente. E o árbitro já entra pressionado, como a gente falou. Exatamente. A qualidade dos árbitros locais aqui, dos árbitros paranaenses, não é das melhores. Então, vai ter que ser feito um cuidado especial para esse confronto. E olhando esse cenário de maior rivalidade, talvez a Federação Paranaense ter um olhar de escalar o seu melhor árbitro disponível para a Terceirona para esse jogo. Exato. Aqui de Toledo. Ou um árbitro melhor, ou um árbitro de fora, que não tenha essa carga emocional da partida. Também é uma opção. Exato. Mas acho que é o que mais exige da federação, um árbitro bem qualificado, né? Menino Kelvin, indo agora... 15h30 no próximo domingo, jogo de volta. Exatamente, só torcedores do TEC na partida, né? Vitor, fechando a nossa parte de campo, o Amadorzão tá vindo aí. E quem a taça vai ganhar? Estamos no mata-mata do Amadorzão e só joguito de qualidade, né, menino Kelvin? Nossa só Premier indo muito bem. Mais um ano aí, já encerrou a primeira fase do Amador no domingo passado. Hoje não teve rodada por conta da festa lá do Distrito de Concórdia do Oeste. E as quartas de finais serão realizadas nos 2 próximos domingos, dia 27 de outubro e 3 de novembro. O primeiro confronto, aqui está Boa Vista e Vila Ipiranga. Vila Ipiranga decide em casa, então próximo jogo na semana que vem lá em Boa Vista, decisão da vaga em Vila Ipiranga, que é o atual campeão, que tem o melhor elenco da competição, e um cara Boa Vista que tem uma equipe interessante, mas é um elenco ainda bem inferior ao do Vila Ipiranga, tanto que o Boa Vista passou em oitavo e o Vila Ipiranga foi o líder da primeira fase, perdeu na primeira rodada, depois venceu todos os 7 jogos, então uma equipe que chega com favoritismo para esse confronto, com favoritismo para o campeonato mais uma vez. É uma equipe que
brigando por um bicampeonato numa comunidade que abraçou a equipe, todos os jogos lá em Vila Ipiranga, com muita gente torcendo, acompanhando, o pessoal com a camisa da equipe. Então é um time que chega novamente muito forte, com um favoritismo grande, principalmente nesse confronto de fase de quartas de finais. Próximo da fila, Natação contra Socedema, famoso São Paulo. Esse confronto é um confronto peculiar pelo seguinte: o Natação é uma equipe que vem do futebol suíço, que vem do futebol suíço e do futsal aqui em Toledo, vem fazendo sucesso no suíço e no futsal, boas campanhas no Campeonato do Panorama, na Taça Mauro Maior, que lá no futebol suíço, já ganhou a Taça Ismel no futsal, e esse ano montou uma equipe para o futebol, para o Campeonato Amador, e já chegou à fase de mata-mata, passou em 7º lugar, e pega o segundo colocado, que é o São Paulo Socedema. Detalhe, Natação está mandando seus jogos nessa temporada de estreia no futebol em linha São Paulo. E aí o que rola? O São Paulo, que é de linha São Paulo, jogou por muitos anos aí com o Pato Amador, já tem vários títulos, várias finais, é uma das principais equipes aí dos últimos anos, e esse ano fez uma parceria com o 10 de maio, com a Socedema de 10 de maio, que não havia jogado na última temporada. Também é uma equipe que vem tendo bons resultados nos últimos anos, foi campeã lá em 2009, 2018, mas que na última temporada não jogou. E esse ano voltou fazendo essa parceria com o São Paulo. Aí o nome do time virou São Paulo Socedema, e mudaram o escudo ali também, o galinho ali da Socedema, dentro ali de um escudo que lembra o São Paulo. São Paulo Socedema, os jogos estão sendo realizados em 10 de maio. E agora vai ter essa peculiaridade do time que leva o nome também nessa parceria lá de linha São Paulo, jogando como visitante em linha São Paulo contra o Natação no jogo de ida, decisão da vaga no dia 3, em 10 de maio. Então, curiosidades do Campeonato Amador. Natação é uma boa equipe, mas acho que o São Paulo Socedema vem como favorito para esse confronto. Talvez seja aí o time que as pessoas olham e vejam com mais possibilidades de tirar o título do Vila Ipiranga. Exato. Para quem não acompanha tanto, seria a mesma coisa transferindo isso para o futebol, que talvez, sei lá, o Oeste Brasil viesse jogar, vamos lá, em Cascavel, e a equipe de Cascavel viesse jogar em Toledo. É tipo isso. Exatamente. É um rolê muito aleatório, mas promete também ser um grande confronto. Outro duelo teremos AMAP Panorama versus Concórdia. Cara, esse para mim é o confronto mais equilibrado aí dessas quartas de finais. É um confronto com duas equipes de qualidade. O AMAP Panorama foi semifinalista na temporada passada. Esse ano também terminou a primeira fase entre os 4, terminou em 3º lugar. E o Concórdia, que na temporada passada acabou em primeiro, mas caiu nas quartas de finais. Esse ano começou muito bem, mas teve alguns problemas. Teve o Vinícius Pontilho, o goleiro, que acabou saindo para ir jogar no TEC. O Careca, centroavante, Paulo Careca, também saiu para jogar no TEC. Teve o Matheus Sá, que é um dos principais jogadores da equipe, que inclusive no Campeonato do Comércio do Panorama foi vice-campeão com o Pancer FC, rompeu o ligamento do joelho. Teve vários jogadores com lesões, então a equipe não conseguiu manter o mesmo ritmo na segunda metade da primeira fase. Mas ainda assim é uma equipe de muita qualidade, é uma equipe interessante, é uma equipe que pode fazer frente ao AMAP Panorama. Mas devido a todos esses problemas, eu coloco o Panorama com um leve favoritismo nesse confronto. Acho que hoje é uma equipe um pouco mais estruturada. Mas se o Concórdia não tivesse perdido todos esses jogadores, eu acho que inclusive estaria na briga pelo título. Sim. A equipe do AMAP Panorama, a gente que acompanha há um certo tempinho, a gente sempre percebe que o AMAP Panorama está numa crescente, ano após ano. Eu não duvido se esse ano já brigar por título, ou até pensando aí daqui a um tempinho,
o AMAP Panorama chegar em alguma temporada sendo como um dos grandes favoritos. Porque vem numa crescente bem bacana, igual você falou. Uma hora é semifinal. Depois continua essa progressão. Quem sabe daqui a pouco vem um título. Exato. Já bateram final lá atrás, lá por 2012, conseguiram bater uma final, mas foi algo esporádico. Acho que nos últimos 2 anos tem conseguido manter uma consistência maior. E lembrando que é o pessoal da AMAP que organiza o Campeonato do Panorama, então é um pessoal que já vem de uma organização boa nas últimas temporadas no Campeonato do Comércio do Panorama, que está levando isso muito bem para o Campeonato Amador também. Exatamente. Fechamos os confrontos com um clássico muito verde, amigos. A equipe do Maracanã versus o Ouro Verde. Um verde e amarelo contra um verde e branco. Exato, esse para mim também é um confronto que tende a ser muito equilibrado. O Maracanã não foi bem na última temporada e esse ano conseguiu, principalmente ali com muitos jovens, fazer uma equipe competitiva, uma equipe de qualidade, tanto que passou em quinto lugar, passou com certa tranquilidade. O Ouro Verde não fez uma temporada tão ruim no ano passado, mas melhorou muito esse ano, também está com uma equipe bem consistente, até na última reunião da Liga, a direção lá do Ouro Verde de Novo Sarandi, comentando que estão vendo esse ano a comunidade abraçando a equipe de uma forma que eles não viam desde o tricampeonato entre 2014 e 2016. Então, um negócio bem interessante que pode contribuir demais para a equipe dentro de campo. A gente sabe que quando a torcida ajuda, quando a torcida apoia, a equipe também cresce. Então, jogar lá em Novo Sarandi vai ser difícil. O primeiro jogo na cidade vai ser ali no campo dos Eucaliptos, onde o Maracanã manda os seus jogos e a decisão da vaga em Novo Sarandi. Acho que por decidir em casa, o Ouro Verde leva um leve favoritismo, mas é um confronto que, assim como a MAP Panorama e Concórdia, tende a ser um confronto de enorme equilíbrio. São duas equipes que têm qualidade, que têm bons jogadores, então é promessa de dois grandes jogos. E dois confrontos, como você falou, muito influenciados pelo fator casa, né? Então, quem conseguir ter melhor desempenho nos seus domínios tende a ser o favorito. Diferente do que a gente até comentou ali do caso do Vila Ipiranga, que o Vila Ipiranga, vou falar português bem claro, é tipo o Real Madrid do Campeonato Amador. É o bicho papão. É uma das equipes mais temidas. Nesse caso, a gente tá vendo, vamos dizer assim, numa comparação meio futebolística, um Boca River, um Grêmio Internacional, um Flamengo e Fluminense, onde o fator mando de campo, o fator torcida, pode, sem dúvidas, decidir a partida, e são duas equipes que conseguem bons resultados quando tem o seu torcedor junto. Então, galera, já quem você que é daqui de Toledo e também você que é de outras partes do universo, esteja presente próximo domingão, dia 27, nos 4 campos estarão disponíveis as partidas a partir das 15h45, softball de muito boa qualidade. Exatamente, lembrando, jogos do próximo domingo, né, os jogos de ida em Boa Vista, linha São Paulo, Concórdia do Oeste e no campo dos Eucaliptos, aqui na região da Grande Pioneira, ali pega a Vila Paulista, comando do Esporte Clube Maracanã. É isso aí, menino Kelvin. Agora vamos do futebol para a quadra. Agora vamos para um confronto, né, menino Kelvin, que me gera muitas dúvidas e talvez algumas ansiedades esportivas. Vamos falar de Futuro e Mariópolis, pela Chave Ouro. Explicando um pouquinho o chaveamento nessas oitavas de final, para quem está nos assistindo, vou colocar aí na tela. Começamos aqui os chaveamentos com o vencedor de Cascavel e Acel Chopinzinho pega o K de Guarapuava. Primeiro jogo terminou empatado em Chopinzinho, decisão da vaga na quarta-feira em O vencedor deste confronto enfrenta nas semifinais
Quem passar de AEMA Mariópolis, Esporte Futuro daqui de Toledo e o Pato Futsal, que esse confronto a gente vai detalhar já em seguida. Do outro lado da chave, São Miguel e Marreco. Aí já está decidido. Aí já tivemos o primeiro jogo em São Miguel. São Miguel venceu por 3-2. Nesse meio de semana, o Marreco, jogando em Francisco Beltrão, venceu por 5-3 e na prorrogação deu 1-0 para o Marreco. O Marreco já avançou, então teremos Campo Mourão e Marreco Futsal de Francisco Beltrão já, um confronto definido aí de quartas de finais, e vai ser um grande jogo porque duas equipes de Liga Nacional. Sem dúvidas. E fecham os confrontos das oitavas de final Foz Cataratas e Operário Laranjeiras, e junto ali do Umuarama sai o quarto semifinalista da competição. Esse confronto também na quarta-feira, a volta lá em Laranjeiras do Sul, na ida em Foz do Iguaçu, empate em 2-2. E agora vamos falar deste confronto do Esporte Futuro. Para quem quiser ir no ginásio, dia 23, também conhecido como quarta-feira, às 20 horas, é Futuro e Mariópolis, decisão em casa. É muito importante a presença do torcedor para conseguir essa vaguinha e avançar para as quartas de final. Mas, menino Kelvin, analisando o confronto também, o jogo, considerando o jogo da ida, que foi um 3-0 muito tranquilo, é um jogo que você tende a achar que o Futuro vai passar para essas quartas de final com certa tranquilidade, ou tem riscos na equipe do Mariópolis? Olha, eu acho que sempre tem riscos. A equipe do Mariópolis é inferior à equipe do Esporte Futuro, sim. O Esporte Futuro tem mais qualidade, mostrou isso nos dois confrontos que teve contra o Mariópolis nessa chave ouro. O Mariópolis está jogando em Clevelândia, porque o ginásio lá de Mariópolis está em reforma. Na fase de grupos, na fase de liga ali, a primeira fase, foi um 0-0, mas foi um 0-0 em que o Esporte Futuro esbarrou em várias defesas do goleiro do Mariópolis. Então era um jogo que poderia ter vencido. E o jogo de ida dessas oitavas de finais foi um 3-0, bem tranquilo, bem consistente, com o Esporte Futuro novamente bem superior. Então o Esporte Futuro chega muito favorito para esse jogo de quarta-feira no Alcides Pan. É mais time, tem mais qualidade, vai ter a torcida a seu favor. Eu acho que uma coisa que pode pesar, mas que pesa para os dois lados, é um pouco a falta de ritmo, porque agora, como o Esporte Futuro já saiu da Liga Nacional, os jogos são mais espaçados. Então, aí uma diferença de 15 dias de um jogo para o outro. O bom é que os meninos da base ali jogaram vários jogos pelo Sub-20, e muitos deles também fazem parte do elenco profissional, então isso ajuda um pouco no ritmo de jogo, mas o Esporte Futuro entra com favoritismo grande nesse confronto, e acho que tem tudo para avançar. Vale lembrar que no futsal não tem saldo de gols, ou seja, o Esporte Futuro venceu lá em Clevelândia por 3-0, se o Mariópolis vencer por um gol de diferença aqui em Toledo, a decisão da vaga vai para a prorrogação. Então, todo cuidado é pouco, porque a vantagem de 3-0, ela, em tese, dá só 3 pontos. Por isso o Esporte Futuro joga pelo empate dentro de casa. Exato. E até é uma questão meio complicada, porque, como você falou dessa particularidade do futsal, meio que o 3-0 ele engana. Porque no futebol, cara, se fosse 3-0 no campo, para mim eu falar, já era. Pode comprar as passagens, já avançou de fase, que vem o Pato. Mas, tendo essa particularidade de que 1-0 pro lado de lá é prorrogação, todo cuidado é pouco. A vitória, que é para mim a tendência do Esporte Futuro, é nossa. Empate também é nosso. Então, acho que o futuro é só uma questão mesmo de cuidado para fazer um jogo seguro. É aquela história, se jogar o que sabe, garante a vaga, e aí avança para um jogo que para mim vai ser muito, mas muito bacana de se assistir. Passando pelo Mariópolis, a gente vai ter o Pato Futsal, que é o atual campeão,
que é uma equipe que foi bicampeã de liga lá em 2018, 2019, e que fez a melhor campanha na primeira fase, que avançou hoje na Liga Nacional, eliminando o Cascavel, que também é uma ótima equipe. Havia empatado em Cascavel, hoje venceu, jogando lá em Pato Branco por 2-0, então está nas quartas de finais da Liga Nacional também. Então, além de ser uma das 8 melhores do Paraná, uma das 8 melhores do Brasil. Então, Sim. passando do Mariópolis, a gente vai ter o pior adversário possível. Mas vamos um passo de cada vez, vamos avançar primeiro sobre o Mariópolis para depois pensar no Pato e em que possibilidades a gente tem para neutralizar os principais jogadores, neutralizar um pouco o jogo do Pato e competir para tentar avançar. É isso aí. Então, galera, nesta quarta-feira, estejam presentes no ginásio Alcides Pan a partir das 8 horas da noite. Em casa, vamos para cima do Mariópolis para garantir essa vaga e depois vamos trabalhar na operação, já que teve no Pica-Pau a operação Peguem o Pombo, vamos trabalhar na operação para vencer o Pato. É isso aí, vamos em busca aí da classificação. E assim, ó, o logo do StreamYard, que geralmente fica na lateral da live, é um pato. Então, já estamos trabalhando na zica reversa para que o pato seja vencido se o futuro avançar na tabela. Nós já calculamos e pensamos em tudo, né, menino? É isso aí, já está tudo calculado, tudo pensado aqui pelos apresentadores do seu Hora do Jogo. Os Vamos com melhores. tudo. Vamos com tudo aí com as equipes de Toledo na Terceirona e também no futsal. É isso. Mas, galera, muito obrigado por quem nos acompanhou. Já podem se acostumar que é esse o nosso programa, é aquela meia horinha para a gente falar muito do esporte local. Nosso Hora de Toledo agora é no domingão. E é isso. Já se inscrevam no canal, deixem vosso like, acompanhem no estádio. Se você conseguir ir nos 3 jogos, ver o clássico no campo, ver o amadorzão e ver a chave ouro, sem dúvida que você vai estar com entretenimento em dia, esse entretenimento esportivo, né, menino Kelvin? É isso aí. O Tec Oeste contra o Amador vai bater horário, então provavelmente você não vai conseguir acompanhar os dois juntos. Então acompanha o futuro na quarta lá no Cidspam, no sábado. Vai acompanhar em algum campo suíço aí, Taça Mauro Maior. Sim. Qualidade incrível no suíço, provavelmente já no próximo sábado inicia a fase de mata-mata da categoria livre. A gente vai publicar no nosso Instagram ali alguma coisinha durante a semana, mas provavelmente rodada no sábado, então, quiser acompanhar, tem jogos sempre lá no Xaxim, no Campo dos Eucaliptos, que tem o jogo do Maracanã no domingo também no Amador, então várias localidades aí do município também é muita qualidade, e aí no domingo você escolhe ou alguma partida do Amador, 4 opções, ou o clássico do agro entre Tec e Oeste Brasil. Opções não vão faltar. E se você for um ninja trabalhando com teleporte, é só você assistir um tempo de cada jogo. Exato, se você for o Flash ou se você tiver o poder do teletransporte do Goku, dá para assistir os 4 jogos do Amador e o jogo do Tec, acompanhar tudo muito bem, né? Esse cara conseguiria. Exato, esse é o caso. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado deste nosso Hora de Toledo, agora como programa solo, como programa fixo da nossa grade. E até mais. Valeu, até mais.